Oiê, tudo bem? A gente tem sempre falado, né, sobre a importância de se definir um nicho de mercado, um nicho de atuação dentro da nossa profissão, né? E se especializar em um nicho de trabalho, buscar ter autoridade naquele assunto, ter capacidade técnica, aprofundar nas características, nas normas relacionadas a esse assunto, acompanhar mais de perto a tecnologia que está envolvida ali, né? Estar atentos aos lançamentos, aos produtos, né? Os mobiliários que atendem esse cliente, esse nicho, certamente vai te transformar em uma autoridade no assunto, né? E é isso, né, que o nosso cliente está procurando. Eles estão procurando profissionais diferenciados, né, que tragam novas soluções, que consigam desenvolver projetos que atendam às reais necessidades de cada um, né, de uma forma única, de uma forma personalizada, né? O cliente ele quer um diferencial. E o diferencial, ele começa no desejo do cliente. Um arquiteto neuroeficiente é aquele que consegue desenvolver uma proposta que atende todas as necessidades do cliente, né? De forma como ele traga isso de uma forma funcional e consiga gerar impactos produtivos, né? Impactos emocionalmente positivos aos usuários. E é isso que a neurociência vem nos trazer. Né? Ela nos traz todo um estudo científico, com uma relação complexa até sobre os impactos que os ambientes, né, que está à nossa volta, são capazes de gerar no nosso cérebro, né? A relação que nós temos com os nossos hormônios, com a produção, e assim a relação entre o nosso trabalho e a saúde das pessoas. A relação do nosso trabalho com a produtividade, com o bem-estar de cada usuário em cada ambiente. Né? Então, por isso que eu venho assim trazendo, estudando, buscando a neurociência aplicada à arquitetura, né? Por isso, o nosso empenho para que os profissionais da nossa área se dediquem ao conhecimento, né? Para que a gente possa fazer diferença no mundo, fazer diferença nas pessoas, para que a gente possa desenvolver projetos funcionais, criativos, né? Lindos, né? Mas que possam oferecer qualidade de vida para as pessoas. Nós estamos vivendo uma era de busca por qualidade de vida. As pessoas elas estão realmente adoecendo, ou porque trabalham demais, ou porque os ambientes de trabalho são inadequados, ou porque às vezes não conseguem descansar. Então, tudo isso, gente, esse contexto, ele se relaciona diretamente aos espaços à nossa volta, à nossa casa, ao nosso ambiente de trabalho, às escolas, aos ambientes de lazer, ao comércio, hospitais. Então, todo e qualquer lugar que a gente tenha acesso influenciam na nossa vida. Todo lugar gera algum tipo de estímulo nas pessoas. Assim, a gente está aprendendo, estudando, né? Estamos nos conectando com outras ciências. Para quê? Nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas. Então, a função do arquiteto não é só fazer desenho bonito, né? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos mostrar a importância de um estudo arquitetônico, porque a gente está construindo, o que a gente está construindo são lugares de vida, né? São lugares que interferem na nossa saúde, no aprendizado, no desenvolvimento produtivo das nossas funções, né? São lugares que interferem na cura das pessoas. Por isso que hoje eu convido vocês para a gente navegar um pouquinho no contexto, né, do impacto dos ambientes da área da saúde no nosso comportamento, né? Como que esses ambientes afetam a nossa vida?
né? Afetam a recuperação de pacientes. E como é que nós, enquanto profissionais neuroeficientes, podemos transformar esses ambientes e trazer uma melhoria na vida de cada um? Então, vamos falar em como aplicar a neurociência na arquitetura em ambientes de saúde. Vamos ver como que a gente pode aplicar a neuroarquitetura, né? De forma que a gente possa ter consciência de que nós estamos trabalhando para pessoas. Nós estamos criando ambientes que vão causar impactos nas pessoas. E é por isso que o nosso foco tem que estar no ser humano, nas funções que essas pessoas vão desenvolver naquele espaço, nos objetivos que cada um tem, nas características de cada um, ou junto a isso, na identidade que essa empresa, né, que essa clínica, que esse hospital está falando, né? Então, para a gente poder falar de ambientes de saúde, vamos sintonizar. Primeiro, a gente tem que entender que a gente está falando de empresas, né? Que podem ser clínicas médicas, odontológicas, psicológicas, nutricionais, né? Podem ser hospitais, clínicas de imagem, enfim. Qualquer que seja o fim, o objetivo desse ambiente de saúde, o propósito dele é cuidar das pessoas, né? Então, todo o foco, gente, ele deve ser sempre nos usuários. Então, como eu sempre digo, a gente precisa iniciar por um briefing bem feito, com atenção, com paciência, conhecer as equipes de trabalho, as etapas de cada equipe, né? Entender qual que é o fluxo do paciente, qual que é o fluxo do serviço, né? De todo o sistema da área de serviço, entender como é que deve funcionar essa empresa, como é que é o dia a dia, como é que é a rotina. E aí sim, aí que a gente começa um planejamento, tá? Por quê? Apesar da gente ter normas técnicas mínimas que nós temos que seguir, os objetivos e as necessidades, elas são particulares a cada um. E é fato que o sucesso desse projeto, ele vai estar em conseguir propor soluções dentro das necessidades técnicas e da humanização a partir das particularidades de cada um, ok? Porque, gente, você conquista o seu cliente quando você o conhece, porque assim você vai poder surpreendê-lo, né? E como é que a gente faz isso? A gente tem que se atentar a detalhes, né? Nos pequenos detalhes estão as grandes surpresas, né? Então, conhecer o cliente, porque assim você vai conseguir conquistá-lo, né? Você vai saber como conquistar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente já investigou o cliente, já tem dados técnicos, dados pessoais, dados da empresa, né? Agora vamos diferenciar, vamos ser profissionais diferenciados. Então, nós vamos oferecer para esse cliente uma empresa saudável. Nós vamos oferecer uma empresa funcional, produtiva, porque nós vamos apresentar para eles elementos que vão tornar nossa proposta humanizada, né? É hora de oferecer projetos neuroeficientes. Então, geralmente, quem procura ambientes de saúde, elas estão precisando de algum tipo de ajuda, né? Então, as pessoas geralmente estão fragilizadas, estão preocupadas. E quando essas pessoas, esses pacientes, né, chegam nesses ambientes, o que eles encontram hoje? O que a gente vê na maioria dos espaços? A gente encontra o quê? Ambientes frios, brancos, sem vida, sem aconchego, sem acolhimento. Muitas vezes até triste, né? Dá até tristeza. Porque são espaços, gente, que por si só, eles já carregam uma tensão. Muitas vezes eles não se preocupam com a carga emocional dos pacientes, dos acompanhantes, né? Muitas vezes nem mesmo dos profissionais que trabalham lá. Então, para quem que a gente deve projetar ambientes de saúde? Para muita gente. Nós estamos falando de ambientes aqui
que recebe uma diversidade de pessoas diferentes, né? E mais, além de serem pessoas diferentes, elas têm objetivos diferentes. O nosso grande desafio é considerar essa pluralidade, digamos, de usuários para conseguir determinar que as suas funções sejam desempenhadas de forma eficiente e saudável, tanto física quanto mentalmente, né? Então, a nossa função é aplicar um conceito, né? Aplicar uma ciência que permita que os ambientes de saúde encontrem equilíbrio, né? Tanto em espaços, entre espaços funcionais e práticos, mas também que impactem, gente, de forma positiva nos funcionários, nos médicos, nos pacientes, nos acompanhantes, em quem mais estiver envolvido nesse processo, né? É preciso oferecer saúde, né? A busca desses usuários em ambiente de saúde é pela cura, pelo bem-estar. Então, é nosso dever proporcionar isso desde o momento em que eles entrarem nesses espaços. É interessante, a palavra cura, ela vem do latim e ela está ligada ao ato de cuidar. Então, cada uma dessas propostas que a gente se propuser a fazer vai ser um desafio, né? Porque além do objetivo que a gente tem ser maior do que ambientar um lugar, a gente ainda tem a responsabilidade de gerar impactos que ajudem as pessoas, que as influenciem nos objetivos delas, que são de melhorar, de se sentir bem. E além disso, todas as propostas que a gente desenvolver, elas vão ser todas diferentes uma das outras. Por quê? Porque elas terão histórias diferentes, conceitos diferentes, né? Elas terão principalmente usuários diferentes, né? E quando a gente fala de usuários diferentes, gente, é uma diversidade mesmo, né? Porque a gente pode pensar aqui nesse momento em separar por função esses usuários. Então vamos lá. Então a gente tem equipe médica, colaboradores e pacientes, certo? Mas a equipe médica não é única, né? Ela se difere pelas especializações, né? Cada especialização médica tem suas características, tem seus equipamentos, tem sua forma de atendimento, e tudo isso interfere no espaço, né? Cada um tem um tempo de atendimento, entre outras tantas características. Aí, quando a gente fala de colaboradores, nós estamos falando também de uma outra gama de funções. Nós estamos falando de atendimento, nós estamos falando de manutenção e limpeza, nós estamos falando de alimentação, de lavanderia, de sala de esterilização, de salas de separação de resíduos, de fluxo de pessoas e resíduos. E aí, quando a gente fala em pacientes, aí sim, aí nós temos uma diversidade de verdade, né? São pessoas diferentes. A gente está falando de homens, de mulheres, de adultos, de idosos, de crianças. A gente fala de todas as idades, né? A gente fala de todas as culturas, de uma variedade de problemas distintos, mas a gente está sempre falando de pessoas, né? Em uma unidade de saúde, é preciso a gente respeitar tudo isso, né? Por isso que eu acho que esses projetos da área de saúde são o nosso maior desafio, né? Porque as pessoas são muito variadas, né? E nós temos que ser capazes de criar ambientes que atendam tanto física quanto emocionalmente a maioria dessas pessoas ao mesmo tempo. Então, para a gente desenvolver um ambiente de saúde eficiente, a gente precisa de luxo, a gente precisa de método, de organização, de criatividade. Tem estudos, gente, que afirmam que o arquiteto é capaz de minimizar efeitos desconfortáveis nesses ambientes, só pelo fato de elaborar espaços mais humanizados, de ter espaços de descompressão. Por falar nisso, vocês sabem o que é, né, um espaço de descompressão? Os ambientes de descompressão, eles são salas, né, que são disponibilizadas, são organizadas, principalmente para médicos, enfermeiros, né, toda a equipe, enfim,
é que todos esses funcionários tenham um espaço para um período de descanso, né? Que eles tenham um momento de desconexão durante o turno de trabalho, tá? O objetivo desses espaços é realmente trazer um momento de relaxamento, de alívio das tensões, né? Que são causadas pelo trabalho intenso. Então, através de um espaço de descanso, um espaço que a gente pode, inclusive, trazer momentos de diversão, né? É para que esse espaço possa causar nessas pessoas um revigoramento, uma reposição de energia, né? Para que eles possam voltar ao trabalho realmente renovados, melhores, certo? Isso causa produtividade, isso gera bem-estar, né? Os benefícios desses espaços eles chegam a recuperar a capacidade cognitiva, né? A capacidade funcional desses usuários, porque ele alivia o estresse, né? E isso, gente, esse tipo de ação, ele evita significativamente o desenvolvimento de doenças mentais. E aí a gente se pergunta, mas o que eu devo propor nesses ambientes? Os ambientes de descompressão, eles precisam ser estimulantes, né? No sentido de ser descontraídos, sabe? É interessante que a gente permita que lá ocorram atividades leves, né? Momentos divertidos, promover momentos de convivência, né? A presença de elementos naturais, sendo através da natureza ou de objetos diversos que represente essas características, elas são imprescindíveis nesses ambientes. Fundamental. Isso é fato, é o principal ponto que a gente tem que pensar. Então, agora vamos falar um pouquinho das necessidades dos pacientes, né? A gente falou aqui de equipe médica, agora vamos falar de paciente. São os dois polos principais aqui, né? É preciso entender principalmente aquelas necessidades dessas pessoas, aquelas necessidades internas. Às vezes se tem necessidades que são inconscientes. As pessoas em geral, quando estão, principalmente quando estão fragilizadas, elas sentem uma necessidade de autonomia. Elas querem poder controlar, elas querem poder se sentir confiantes, né, nesses ambientes que elas estão. Já geram algum tipo de desconforto emocional. Então, a sensação que essas pessoas têm de ter controle sobre alguma coisa é um fator que influencia o nível de estresse, né, de bem-estar das pessoas. Então, quando a gente está tratando de pacientes, ainda mais aqueles que estão internados ou aqueles que estão passando por longos tratamentos, né? São pessoas que estão em períodos de fragilidade, isso tanto fisicamente quanto psicologicamente. E esses dados são vindos da área da psicologia. Até por isso que a gente precisa tanto entender a neurociência. O que ela tem a nos dizer sobre os sentimentos das pessoas, sobre as sensações, sobre como que o nosso cérebro reage a todos os estímulos que recebemos, né? Principalmente os estímulos causados pelos ambientes. E daí, no caso de ambientes hospitalares, de ambientes de saúde, que é o nosso tema aqui, a arquitetura ela pode ser um instrumento terapêutico. Terapêutico? Como assim? Gente, criando espaços que, além de acompanhar os avanços da tecnologia, eles devem criar condições de convívio, espaços humanizados. Quando a gente está falando de ambientes hospitalares que estão ligados diretamente à saúde, nós precisamos trazer soluções específicas que devem ser pensadas em promover a recuperação dessas pessoas. Então, como que nós podemos proporcionar essas melhorias, essa recuperação, né? Como é que nós podemos permitir aquela sensação de autocontrole? Como é que você pode permitir que os pacientes se sintam autônomos, se sintam mais confiantes? A gente pode começar ali, gente, com soluções de formas de privacidade, né? Às vezes, em espaços de exame, as pessoas ficam não tem essa falta de privacidade. Às vezes elas têm que se trocar na frente, né, do médico, né? Isso é uma falta de controle dos seus sentimentos.
É preciso que a gente tenha o controle de TV com acesso para as pessoas, para o paciente, para uma sala de espera. Elas precisam definir como é que elas querem se sentir. É importante a gente incluir jardins, pátios abertos, né? Ou pelo menos com visualmente abertos. A gente precisa de espaço onde as pessoas possam desenvolver atividades que te deem prazer, atividades do seu interesse, um hobby, um tricô, uma leitura, um desenho, espaços que permitam bem-estar das pessoas. Então, aqui, gente, a gente ainda está falando de questões emocionais, né? De características que são relevantes no resultado do nosso trabalho enquanto arquitetos. Por quê? Não dá mais para pensar só em quantas cadeiras cabem na recepção. Nós temos que estar certos de como que nós vamos impactar no comportamento das pessoas nesses ambientes. E o que é que a gente encontra hoje em ambientes de saúde? Né? Você falar hoje, chegar, sei lá, num CAIS, né? Num ambiente público, ou às vezes até em hospitais particulares. A gente vai encontrar espaços geralmente brancos. Algumas vezes até tem um contexto azul ou verde, mas na maioria, gente, a gente vai achar ambientes frios. Ambientes com uma iluminação única, artificial, branca, características que trazem, oferecem ambientes impessoais. Além dessas sensações visuais que a gente vê, é comum a gente entrar em ambientes e sentir cheiros fortes de medicamentos. Né? Os odores, gente, esse tipo de cheiro promove mais atenção na doença do que na cura. A gente pode perceber também equipamentos mal distribuídos, se destacando nos ambientes. Isso causa medo, a pessoa fica insegura, não conhece, gera ansiedade, gera desconforto mesmo. Então, como é que a gente pode mudar isso? Porque nós somos, sim, responsáveis por essas mudanças. Como que nós podemos propor ambientes eficientes que possam influenciar no comportamento dessas pessoas? A gente precisa humanizar esses ambientes. Né? Entender que cada grupo de pessoas, que cada comunidade, que cada especialidade médica tem as suas próprias características. Saber que todos têm culturas diferentes, todos têm necessidades diferentes. A gente não pode generalizar projetos. A gente tem que criar um partido arquitetônico que seja útil, que seja eficiente, mas que atendam a grupos específicos, né? Então a gente tem que considerar um ponto de vista técnico, óbvio, o desenvolvimento criativo, né, de forma que a gente traga essa humanização, mas também um ponto importante, a gente precisa estar atento à disponibilidade financeira de cada cliente. Mas nesse contexto, nunca, jamais perder o foco de que os ambientes são usados por pessoas, por pacientes. E o objetivo é a cura, a recuperação. Então, projetar um ambiente que promove a cura não é só um ambiente agradável, né? Não pode ser só isso, tem muito mais por trás disso. Projetar ambientes que promovam a cura, gente, requer conhecimento, requer uma vivência. Você tem que se envolver na área, tem que entender como que cada elemento que você vai propor lá, como que eles podem causar algo nas pessoas, quais sensações que elas podem trazer, né? Entender como é que o paciente pode perceber aquele espaço. Então, não é só a aparência que conta, entende? Sei que são questões complexas, mas a gente já tem acesso a conceitos e ferramentas, né, através da neuroarquitetura, que pode nos ajudar a trazer essas soluções. Quando nós vamos conceber um ambiente de saúde, a gente precisa pensar em flexibilidade, a gente precisa pensar em expansibilidade, né? Porque é bom quando você já pensa no futuro, na expansão da empresa. É outra surpresa que você traz para esse cliente, é entender essa necessidade futura dele e deixar que seja preparado para que isso também seja uma mudança saudável, física e economicamente. Então, a gente precisa considerar uma relação direta com os ambientes internos e externos. A gente tem que conseguir propor visitas externas aos pacientes, até mesmo para a equipe médica. Isso traz efeitos surpreendentes, traz leveza, traz calma,
traz aconchego. Como é que a gente resolve isso? Né? Propondo aberturas maiores, né? Especificando materiais com transparência, o vidro muito adequado a esse tipo de ambiente. Propor ambientes com aberturas que possibilitem renovação de ar nos ambientes. Isso evita infecções, isso traz saúde, energia. Usar pelo menos a vista, a visão externa, como uma ferramenta de terapia mesmo, de benefícios psicológicos. E quando a gente fala de luz, né, quanto à iluminação, a gente pode personalizar essa especificação. Né? Nossa, quantos! Né? São inúmeros os tipos e modelos de luminárias e lâmpadas. São opções diversas que geram muitos efeitos. Né? Estímulos visuais diversos. Quanto a isso, né, a gente pode propor, por exemplo, para os ambientes de procedimentos, né, luz branca, né, uma luz mais fria. Por quê? Porque esses ambientes exigem mais atenção e concentração. Mas em ambientes de espera, em ambientes de descanso, de repouso, né, nos quartos, nós podemos criar uma atmosfera mais intimista, né, mais humana, com mais contrastes, com uma iluminação mais aconchegante, não podemos? Ah, podemos. Podemos sim, né? Nós podemos muito. E precisamos considerar um outro aspecto, que é o uso das formas, né? Criar formas variadas no mesmo espaço, trazer um movimento, né? Um elemento onde as pessoas deixem de ver quinas e cantos, que a gente possa provocar uma estimulação sensorial, né? Criar o que a gente chama de distração positiva no ambiente. Isso relaxa as pessoas, muda o foco delas. Né? As formas, os volumes, né? A circulação, a setorização dos ambientes, elas podem ser destacadas, né? Pelas suas formas, né? Mas principalmente, talvez seja até a principal, né? Talvez seja essa a palavra certa, principalmente por uso de cores. Essas são minhas queridinhas. O conhecimento sobre as características das cores, sobre a sua forma de classificação, a identificação de como que as cores afetam a percepção das pessoas, né? Principalmente de uma forma mais geral, contextualizada, isso pode trazer soluções incríveis num projeto assim. Né? As cores, elas são capazes de ajudar a diminuir o estresse, a ansiedade, o nervosismo, né? Elas trazem estímulos positivos que podem trazer alegria, gera bem-estar. Então as cores, elas são assim, top master, digamos, né? Conseguem trazer benefícios. E outra característica bacana é que elas também conseguem ter um ótimo custo-benefício. O trabalho com as cores, ele é mais criativo do que financeiro, né? Investimento mais imaginário de propostas criativas quanto o investimento. Então vamos caminhando aqui, trazendo mais um benefício, né? A gente tem também o benefício dos aromas nos ambientes de saúde. Falei agora ali sobre esses odores de medicamentos que sempre são muito fortes, né? E como eles trazem, como que eles geram sensações negativas. Né? Eles podem acelerar batimentos cardíacos, entre outras características, mas a gente tem um contraponto. Né? A gente pode propor aromatização dos ambientes. Existem vários aromas agradáveis, leves, que acalmam, que reduzem o estresse, que pode reduzir pressão sanguínea, né? Pode até diminuir a percepção da dor. Olha que incrível. E isso não precisa nem ser, às vezes, aromas artificiais, não. Pode ser natural. Pode ser um painel de vegetação, plantas, vasos, flores. Aí a gente até pensa, mas os aromas, gente, não parece que faz parte da minha responsabilidade enquanto profissional de arquitetura. Mas é aqui o ponto que a gente precisa evoluir. Profissionais neuroeficientes são responsáveis e capazes de oferecer ambientes que trazem uma nova dimensão, né? A gente tem que ser capaz de oferecer ambientes completos, ambientes afetivos, eficientes, funcionais, produtivos.
e saudáveis. A gente precisa de nos integrar nessa interdisciplinaridade, né? Nesse envolvimento com tantas outras profissões, para que a gente possa entregar isso, projetos completos, projetos que tragam além da estética, bem-estar e qualidade de vida a todos os envolvidos. É isso, fico por aqui, mas fico à disposição de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Vocês podem entrar comigo pelas redes sociais, podem mandar um direct, podem curtir, podem compartilhar isso, se por acaso foi útil ou interessante para você. O que eu tenho agora é agradecer. Obrigada pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima.